Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel e nesse vídeo nós vamos conversar sobre algo muito relevante e muito importante em todas as fases de um projeto. Se você está pensando em um trabalho final de curso, em um trabalho de mestrado, em um trabalho de doutorado e mesmo em trabalhos para feira de ciências, para apresentação em congressos, nós precisamos levar em consideração a complexidade e os desdobramentos. Quando nós vamos fazer alguma escolha em relação ao trabalho que vamos produzir, que vamos elaborar, que vamos nos dedicar nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou até mais do que isso, no caso de um doutorado, 4 anos seguidos, ou um pouco mais, nós precisamos levar em consideração quais são as áreas, sub-áreas que nós vamos discutir. A quantidade de áreas ou sub-áreas envolvida vai fazer com que você tenha maior complexidade e maior quantidade de desdobramentos do seu trabalho. Portanto, é fundamental que você entenda que as palavras-chave do seu trabalho, que os termos do título, os termos fundamentais que aparecem no título do seu trabalho, eles precisam ter uma correlação com referencial teórico, com embasamento teórico que está sendo apresentado, em geral no seu capítulo 2. Uma vez que você fez a relação coerente entre os termos do título, o referencial teórico, você também precisa procurar trabalhos relacionados e situar a sua pesquisa, o seu projeto, na academia, no estado da arte, nas produções relevantes que existem na área. Situando, fazendo as melhores escolhas metodológicas. E detalhe, essa é uma questão que muita gente tem dúvida. Fazer escolhas metodológicas, quanto menor o escopo, quanto mais bem definido o passo a passo, mais bem elaborado vai ser o seu cronograma e mais fácil de cumprir. Na maioria das vezes, é preferível que você deixe possibilidades de incluir um novo estudo, uma nova técnica, uma nova comparação no seu trabalho, do que propor, a princípio, algo já complexo, que pode, a qualquer imprevisto, gerar um atraso e um descumprimento em relação à proposta. Quais são os estudos de caso? Quais são as experiências, os experimentos que você vai realizar? Uma vez que você tem bem definido um estudo de caso, fica muito mais simples realizar o trabalho. Contornar imprevistos fica muito mais simples. Qual prazo você tem? 6 meses? 1 ano? Vamos pensar num cronograma direcionado para esse prazo, considerando imprevistos. Afinal de contas, imprevistos sempre acontecem. Quanto melhor definido o seu trabalho, mais fácil vai ser a execução dele. Portanto, como eu faço para, antes do início do trabalho, lidar com complexidade de desdobramentos? Afunilando o meu trabalho. Escolhendo muito bem qual é a base teórica, escolhendo bem quais são os trabalhos relacionados que eu procuro, não o trabalho específico ou os trabalhos específicos, mas definindo qual é a área que eu vou fazer essa busca e quais resultados eu espero no meu estado da arte. Existe uma correlação entre 2 termos, entre 2 sub-áreas, entre 2 estudos que eu pretendo fazer? O meu estado da arte deve apresentar estudos de uma sub-área da outra, indicando semelhanças e diferenças em relação à minha proposta, e eu preciso exatamente contextualizar a minha proposta em relação a esses trabalhos, dizendo logo depois quais são as decisões metodológicas e o projeto que eu vou desenvolver. Reparem, uma vez que é definido um termo, uma área relevante no título, para que ela seja discutida, você tem um escopo muito mais bem definido e uma avaliação de prazo, uma determinação de prazo muito mais
definida, muito mais fácil de controlar. Uma vez que você define um estudo de caso, você tem um trabalho muito mais fácil de controlar, muito mais fácil de avaliar os imprevistos e ajustar as necessidades, visando sempre o cumprimento do prazo regulamentar. Em momento algum, nós queremos aumentar esse prazo. Em momento algum, nós queremos, antes do processo ou durante o processo, lidar com atrasos, mas eles vão acontecer. E a gente precisa levá-los em consideração, já na fase de elaboração do nosso projeto. Se a gente define, portanto, uma subárea, é bem mais simples, é bem mais fácil filtrar as leituras, é bem mais fácil contornar os imprevistos. No entanto, quando nós falamos de duas subáreas, aqui representada pelo círculo verde e círculo vermelho, nós não podemos apenas apresentar a subárea verde e a subárea vermelha. Nós precisamos também apresentar quais são as correlações desta área verde com a área vermelha. E, portanto, o foco do seu trabalho precisa estar não apenas no conjunto 1, mas também no conjunto 3 e principalmente no conjunto 2. Que é a interseção, que são as partes e as etapas que reúnem a subárea 1 com a subárea 2. Por exemplo, se vamos falar do uso de recursos tecnológicos, de tecnologia para o ensino médio, nós temos muitos desdobramentos possíveis. Ao passo que quando a gente fala no uso de recursos tecnológicos, jogos para celulares, no ensino médio, comparando uma escola particular com uma pública, você já tem um fechamento muito melhor, um direcionamento muito melhor. E o que se identifica em geral é que os alunos propõem trabalhos muito genéricos, muito gerais, querendo impressionar a avaliação, e no final das contas eles não conseguem cumprir a proposta. Um exemplo muito claro: se você tem 2 anos para produzir todo o seu trabalho, uma pesquisa de campo, que você vá a uma escola e apresente o trabalho, uma fase de estudos do trabalho, de pesquisa, de estudo de caso, de experimentação, vai ter 2 meses, 3 meses, 6 meses. Afinal de contas, você precisa fazer todo um estudo teórico antes, você precisa realizar suas disciplinas, você precisa escrever a respeito daquilo que foi observado, que foi experimentado. E, portanto, imaginar que para um trabalho de 2 anos você vai realizar uma pesquisa presencial com grupos de 30 alunos, totalizando 500 alunos, significa que a chance de ocorrer um atraso no seu trabalho é muito grande. É preferível você, no momento da proposta, imaginar um grupo menor e, caso seja possível, você vai aumentando esse grupo, você vai aumentando a quantidade de trabalho que você vai realizar. Detalhe: quando você aumenta, você pode continuar no mesmo termo, na mesma linha de pesquisa, você pode continuar considerando dois aspectos, ou 2 áreas, ou 2 subáreas, jogos para celular e ensino médio, a comparação entre particular e pública, no uso de jogos, ok? Mas você tem que tomar muito cuidado para não incluir, por exemplo, um outro público. Não incluir, por exemplo, uma outra variável, uma outra vertente de análise, onde você, na verdade, está criando um terceiro conjunto. Porque, afinal de contas,
quando nós avaliamos o jogo tecnológico para celular no ensino médio, nós temos uma interseção. E o que muita gente esquece é que quando nós pegamos 3 áreas para analisar, e a gente divide esse público, por exemplo, ou a gente estabelece que vamos avaliar questões relacionadas à saúde, à atenção dos alunos. Então, a gente tem num grupo jogos tecnológicos, nesse exemplo, jogos tecnológicos, no outro grupo, adolescentes, e no outro grupo, atenção. Muita gente incorre em um problema gravíssimo quando chega nessa etapa. Porque até aqui fica muito claro. Falo de uma área só, discuto essa área o mais abrangente possível. Falo de 2 áreas, discuto a área 1, discuto a área 2 e discuto a interseção entre a área 1 e a área 2. Quando eu falo de 3 áreas, na verdade eu preciso me preocupar. Porque ao invés de ter apenas a área 1, 2 e 3, que precisam ser discutidas isoladamente, nós ainda temos, quando nós juntamos a área 1 com a área 3, existe o que eu vou chamar aqui de letra A. É uma comparação entre, por exemplo, o uso de jogos tecnológicos para analisar a atenção das pessoas. Existe ainda uma sub-área, que é a área B, que é o uso de jogos tecnológicos para adolescente. Reparem, a área B equivale a essa interseção aqui com 2 variáveis. Existe ainda a área C, onde eu preciso investigar os estudos que envolvem atenção e adolescentes. Isso vai estar na minha seção C. Isso precisa estar discutido no meu trabalho. E, portanto, a minha pesquisa não é apenas a letra D, que é a relação entre jogos tecnológicos, adolescentes e atenção. Portanto, tomem cuidado com desdobramentos e complexidade nos trabalhos de vocês. Às vezes, quando a gente propõe um trabalho, nós tentamos impressionar os avaliadores e esquecemos que esse trabalho precisa ser executado no prazo. Uma das primeiras avaliações que vai ser feita por qualquer grupo de avaliadores, por qualquer programa de graduação, de pós-graduação, nível de mestrado, nível de doutorado, qualquer agência de fomento, de bolsa, qualquer entidade organizadora de evento, vai ser se essa proposta, se esse projeto pode ser executado no prazo. Imaginem o exemplo que eu citei. Você diz que vai envolver 500 alunos, mas você tem 2 anos e precisa estudar sobre jogos tecnológicos, estudar sobre adolescentes, estudar sobre atenção, estudar sobre o uso de jogos voltados para atenção, estudar sobre o uso de jogos voltados para adolescentes, estudar sobre atenção abordando adolescentes, e você precisa encontrar trabalhos que envolvam as 3 relações. Portanto, tomem muito cuidado quando vocês vão estabelecer um trabalho, porque certamente menos é mais. Certamente demonstrar controle do seu cronograma, uma avaliação criteriosa, uma proposta factível, vai te dar muitos pontos. Em nada estamos falando de não poder aumentar esse trabalho durante o processo, ou eventualmente modificar o trabalho durante o processo. Agora, é muito mal visto quando a proposta começa com 3 termos, com 3 sub-áreas, com 3 conjuntos, em determinado momento ela passa para 2 conjuntos. Em geral, quando isso acontece, essa redução acontece, o trabalho apresenta tempo desperdiçado, inconsistência
e muita perda de material. Se perde muito texto, se desperdiça muito tempo. Principalmente por não ter definido muito claramente quais eram os termos relevantes do título, as áreas do referencial teórico, as áreas do estado da arte, o que se está buscando de similar, de diferente, quais são as possíveis adaptações, quais são os procedimentos metodológicos e quais são os experimentos que a gente está querendo realizar. Portanto, tomem muito cuidado quando vocês vão estabelecer o título do trabalho de vocês. Ele precisa se desdobrar no sumário todo, na estrutura toda do trabalho. E é muito comum vermos títulos que apresentam a influência dos jogos tecnológicos na atenção de adolescentes. Esse é um título de um trabalho muito bem definido, mas que, em geral, não apresenta todas essas sub-áreas e esses aspectos que eu apresentei aqui. Nós não precisamos entrar em discussão de 4 termos ou mais, porque certamente o desdobramento é muito maior. A primeira coisa que a gente faz quando a gente escolhe realizar um trabalho é verificar se esse trabalho vai poder ser feito no prazo. E uma das maiores frustrações é definir durante o processo que algo não foi feito. E que, portanto, uma parte do trabalho vai precisar ser recortada, retirada. Não se preocupem com tamanho de trabalho. Nós não estamos falando aqui de tamanho. Estamos falando aqui da complexidade, da quantidade de áreas e sub-áreas que você vai ter que estudar, que você vai ter que envolver no seu trabalho. Ok? Quantos autores você vai utilizar no referencial teórico? Temos aqui um vídeo sobre balanceamento. A importância das áreas para o seu trabalho vai definir se os 2 capítulos precisam ter aproximadamente a mesma quantidade de autores ou não. Mesma quantidade de leituras, de livros, de artigos ou não. Reparem, estamos falando de forma geral. Citei aqui um exemplo entre tecnologia, sujeitos e aspecto cognitivo, ciência cognitiva, saúde. Poderia ser qualquer outra área. Poderiam ser quaisquer outras 3 áreas. É necessário nós nos preocuparmos com a qualidade do trabalho e com a conclusão do trabalho no prazo. Nós precisamos entender que o trabalho tem início, meio e fim. Esse é um vídeo que você precisa assistir várias vezes durante o processo de desenvolvimento do trabalho para que você tenha o menor prazo de imprevistos possível. Você ter 1, 2 meses de atraso porque simplesmente aquela área foi retirada do seu trabalho é muito ruim. Tanto para o professor, quanto para o aluno, quanto para a instituição. Isso gera retrabalho, isso gera dificuldade de alinhamento de texto, isso gera várias dificuldades. Pelo simples fato de não se definir o escopo o mais fechado possível. Na minha opinião, é muito melhor que você inclua uma nova escola, inclua uma nova variação de público, do que você retire determinada variável do seu trabalho. Ao retirar a variável do seu trabalho, certamente o seu texto vai precisar ser reorganizado, reescrito, ajustado, para que ele tenha uma linha de conhecimento, uma linha de entendimento. Eu sou o Daniel, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Se você gostou desse conteúdo, considere curtir. Mais uma vez, peço que compartilhe esse vídeo. Muito obrigado a cada um de vocês e eu fico por aqui. Um abraço.